Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Eu estou cumprimentando você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dando graças a Deus pelo fato de nós estarmos vivos, eu aqui, vocês aí que estão me assistindo, que Deus permita que tenha algumas pessoas vendo, né, que vão assistir essa gravação, que vão assistir essa live aqui, que agora é ao vivo, mas você vai assistir ela gravada. Eu dou graças a Deus porque, puxa vida, Deus, depois de tantos milhares de anos, Deus permite, pela sua vontade boa, né, de a gente estar abrindo esse canal aqui nessa mídia tão importante que é o YouTube, né, que tem um trabalho muito importante na sociedade, né, que é difundir as pessoas, os pensamentos, as ideias, as façanhas que tanta gente realiza, né? No trabalho, na educação, na saúde, no viver social, né? Econômico, no viver, né? do ser humano na Terra. Então no YouTube você tem essa chance de abrir um canal e mostrar, né, o seu pensamento, sua maneira de agir, de ver, de viver, coisa e tal, né? E isso faz com que as pessoas não só se divirtam, mas também aprendam muitas coisas boas também, né? Você saber escolher, tem programação que é mais complicada, mais difícil de entender e coisa e tal. Então, cabe cada um de nós ter acesso a essa mídia importante no tempo que nós vivemos hoje, né? Tempo da informática, o tempo da tecnologia, né? A ciência se multiplicou. Deus permitiu que o homem chegasse a esse estágio do desenvolvimento do conhecimento humano na Terra, né? E, pela misericórdia de Deus, Deus está permitindo que nós estejamos agora abrindo esse canal no YouTube, que o nome desse canal é Verdades Eternas de Deus Invencíveis, registradas na Bíblia. Então nós estamos nesse canal com o intuito de nós falarmos, aprendermos verdades eternas de Deus, invencíveis, registradas na Bíblia. Então, esse daqui é um vídeo de abertura, né? Onde eu estou me apresentando, né? Meu nome é Luiz, né? Pode me chamar de irmão Luiz, tá ótimo, tá mil maravilha. E graças a Deus, eu creio que Deus está me levantando com esse intuito de Deus mostrar para a humanidade, não é só para mim, nem só para você que está assistindo agora, ou para vocês que estão assistindo agora, Deus quer que essas verdades que nós vamos, ao longo de muitas e muitas lives, talvez vai demorar meses, talvez vai demorar anos, para nós podermos adentrar, né, no conhecimento da verdade, de Deus, né, no propósito de Deus para o homem. Então nós vamos estudar muitos aspectos dos ensinamentos de Deus na Bíblia Sagrada, que são verdades eternas. Né? São verdades eternas, verdades de Deus. Né? Elas são eternas porque são verdades de Deus. São invencíveis porque também elas são de Deus. Né? E estão registradas na Bíblia. Bíblia que milhões, bilhões de pessoas no mundo têm a Bíblia. É um livro, parece que mais lido, mais que tem o maior número de exemplares no mundo todo, é a Bíblia. Tem outros grandes livros também, de muitas religiões, de muitos conceitos humanos que tem na Terra, né? De estudos também importantes sobre, né, a humanidade, mas o mais importante de todos, com certeza, o mais lido, é a Bíblia Sagrada. Incrível. Então nós aqui, pela misericórdia de Deus, nós estamos abrindo esse canal que vamos aqui nos debruçar, dedicar, né, ao aprendizado dessas verdades eternas de Deus. Né? E eu, esse pequeno homem, que não sou nenhuma pessoa importante, nem mesmo na sociedade humana, mesmo, né, eu sou um homem do povo, um homem da massa da maioria das pessoas, que são da classe média para baixo, né, classe, né, porque tem a classe A, B, C, D, E, a classe D, E, aí por aí. Mas Deus, nós vemos na Bíblia que Deus usou tanto homens sábios para ser instrumentos dele na terra, né? Ok? Como Deus também usou homens camponeses, né?
parece que, se não me engano, Amós é uma profeta de Deus no Velho Testamento, me parece que ele era um vaqueiro, ele trabalha na lida do gado, né? É verdade? Então nós vemos que Deus, por outro lado, usou Moisés, que era um homem criado em toda a ciência do Egito, né? Então Moisés, ele tinha, na época dele, para o seu tempo, ele foi um homem instruído em toda a ciência do Egito, que era, na época, a mais avançada do mundo, né? Ok? Mas no tempo de Amós, Deus usou Amós. Provavelmente faltou alguém de mais capacidade, né? E Deus capacitou Amós para Amós escrever o livro de Amós, com aqueles tantos ensinamentos maravilhosos que nós temos lá, né? Como também no Novo Testamento, Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus, nós vamos aprender isso nesse canal, né? Cristo usou homens simples, como por exemplo Pedro, né? João, eles eram o quê? Eles eram pescador, né? O que é um pescador? Uma pessoa simples, nós assumimos hoje o que é um pescador hoje, né? É uma pessoa da maioria, do nível maior da população do seu país, né? E mais também Deus usou Paulo, né? Que era um homem também criado nos pés de Gamaliel, com todo o conhecimento judaico da época, né? O Gamaliel era um erudito, era um homem conhecedor das profundezas da lei de Deus lá na época, e Paulo foi criado, instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo era um homem sábio, né, estudado, né, capacitado a se desenvolver o trabalho que ele desenvolveu para Cristo. Então nós vemos que Cristo tanto usou uma pessoa simples, talvez Pedro era uma pessoa semi-analfabeta, talvez era uma pessoa, né, bem comum, né, um pescador, e Deus também usou um homem letrado, como era o caso de Paulo, né? Então nós vemos que para Deus não tem obstáculos. Se Deus quiser usar uma pessoa para ensinar verdades, Deus pode usar tanto uma pessoa rica como uma pessoa pobre também, ok? Porque o poder não é do homem, o poder para falar as coisas de Deus, ele é de Deus, ele vem de Deus, né? Então eu, Luiz, uma pessoa simples, comum, como todos vocês, né? Creio eu que Deus vai me usar, Deus está me usando para com esse intuito de trazer para a humanidade as verdades que estão na Bíblia Sagrada e que os homens, na sua naturalidade, não compreendem. Não compreendem. Se compreendesse, dá Deus me colocar agora nesse canal, né, para ensinar essas verdades. Então, Cristo, quando esteve na terra, Jesus falou assim, ó, Jesus, porém, respondendo, está lá em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus está dizendo para os judeus da época dele, né, que Jesus, nós sabemos que Cristo veio na nação de Israel, né, e cumprindo profecias bíblicas acerca da vinda dele, da pessoa dele, e Jesus, primeiramente, evangelizou os judeus, né, e Jesus disse para os judeus que eles erravam por não conhecer as Escrituras do Velho Testamento, né, que já tinha na época, né, a lei mosaica, né, a lei de Moisés, né? E depois todos os outros livros históricos da história do povo de Israel, dos ensinamentos de Deus que sucederam através de outros profetas de Deus, né? E que o povo de Israel daquela geração que Jesus veio, eles não conheciam, né? Eles não estavam preocupados em conhecer a verdade de Deus. Então Jesus falou assim, vós errais por não conhecer as Escrituras. Podemos trazer isso para o nosso tempo. Nós erramos muito porque também nós não conhecemos a Escritura. Nós cremos na nossa religião, cremos no nosso pregador, é assim a maioria das pessoas, né? E as pessoas não se preocupam em ler assiduamente, cuidadosamente, prestar atenção nos ensinamentos de Cristo na Bíblia Sagrada, né? Que a palavra que devemos seguir é a palavra que vem de Deus, a palavra que vem da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, né? Então nós precisamos de aprendermos, né? Nesse canal já aprenderam uma coisa importante, que é importante que nós não cometemos o mesmo erro que os judeus na época de Jesus cometiam. Eles não conheciam a Escritura, eles não se preocupavam, talvez, em ler, né, e nas sinagogas da época, muitas vezes eles iam, mas não prestavam atenção, né, na leitura dos livros, né, e não se dedicavam a meditar nos ensinamentos que Deus tinha para eles na lei de Deus do Velho Testamento. Né, e por isso foram eles desviados por falsos pregadores da época lá, né? Foram, né, falsos pastores, diz a Bíblia, né? E, por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é João 14,6. Olha o ensinamento de Cristo aqui. Primeiro foi esse, que as pessoas no mundo, Jesus corrigiu eles. Vocês, na época dele, os judeus não conheciam a palavra de Deus. Incrível.
eles reuniam nas sinagogas, né, no templo, né? Mas muitos deles talvez iam, como hoje muita gente vai para as igrejas no mundo, as igrejas evangélicas, a igreja católica, as igrejas evangélicas, né? Vamos falar as igrejas cristãs que existem no mundo, não é uma, não é duas. Eu falei aqui os grupos maiores, né? Mas dentro desses grupos existem muitos outros segmentos, né? Derivados desses grandes grupos aí, que é o protestantismo e também o catolicismo, né? Porque tem subdivisões desses grupos, né? Começou unido, mas posteriormente foram se dividindo. Muitas pessoas vão também para as reuniões, lá para a igreja, para as reuniões, mas muitas vezes vão interessadas, às vezes, em uma namorada, vai interessado, às vezes, né, acompanhar a esposa, acompanhar os filhos, né? Enfim, tem diversos motivos que faz com que as pessoas também se reúnam. Nem todo mundo, às vezes, está ali preocupado com os ensinamentos que estão sendo pregados para ele. Ele não confere na Bíblia depois, quando ele chega em casa. Então, ele não tem tempo para ler, ele já vai assistir o futebol, já vai assistir o jogo, já vai fazer isso, fazer aquilo, e não leu a Bíblia. É comum você chegar para um cristão, hoje, no nosso tempo, é comum você chegar para um cristão e perguntar, você já leu a Bíblia? Eu pelo menos, cheguei já para muitas pessoas que são chamadas cristãs, que são cristãos, né, que declaram a fé em Cristo, e você já leu o Evangelho todo, né? O Novo Testamento, por exemplo, que é uma parte menor da Bíblia, né? Ah, não, nunca li o Novo Testamento todo. Ah, acho que eu li já alguma coisa de Mateus, só Apocalipse, li lá alguma coisa, mas não nem cheguei nem a ler tudo. As pessoas não lêem, não se preocupam em saber. Se aquele ensinamento que ele está recebendo do seu líder espiritual, se ele é um ensinamento correto, está na Bíblia ou não, né? E com isso o tempo vai passando, a pessoa vai ficando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, às vezes morre sem nunca ter lido a Bíblia. Né? Mas Jesus disse aqui, ó, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, ok? E aqui, por exemplo, Jesus dá esse ensinamento aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? A maioria não leu esse versículo, a maioria não entende esse versículo, nem mesmo aqueles que ensinam, se propõem a liderar os cristãos, não entendem o que Jesus disse aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é muito comum a gente ouvir, né, no cristianismo, os cristãos, muitos grupos religiosos diferentes, são muitas igrejas, né, que eles afirmam, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles entendem aqui que se a pessoa não é cristão, ele não vai ser salvo. Certo? Porque Jesus falou assim. Não é verdade? Está escrito aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por esse versículo aqui isolado da Escritura, tem muitos cristãos que entendem que quem vai ser salvo vai ser só os cristãos. Que as pessoas que não são cristãs, eles não têm salvação para eles, porque como eles não têm Cristo, eles não creem em Jesus, para eles não tem salvação eterna. Então, automaticamente, todas as pessoas nesse mundo que não são cristãos, no entendimento de muitos grupos religiosos chamados cristãos, eles estão perdidos, né? Eles vão ser destruídos. Né? Mas será que esse é o ensinamento de Jesus? É isso que Jesus está dizendo aqui? É isso que é a interpretação adequada desse versículo? Em crer, ensinar que só os cristãos vão ser salvos? Né? Ok? E as outras pessoas não serão salvas porque não creram em Cristo, não ouviram o Evangelho, e se ouviram não creram, e por isso vão para a perdição eterna, ou vão para a destruição eterna. Nós vamos aprender nesse canal aqui, canal Verdades Eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia. Vamos aprender esse versículo aqui. Depois Jesus diz aqui, 8,32 de João, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus também é o ensinamento de Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse ensinamento de Jesus, conheceis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Temos que saber o que Jesus está querendo se referir aqui. Então, nós aprendemos aqui, sem entrar em detalhe, sem detalhar, aprendemos que a verdade liberta você do que a verdade? Liberta você da mentira, né? O contrário da verdade, o que é? É a mentira, né? Então, se você conhecer a verdade, entender o Evangelho, entender o ensinamento de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ser libertos do quê? Da mentira, do engano, das religiões, das pessoas que não entendem o que Cristo ensinou, o que Deus ensina na Bíblia, e as pessoas criam,
né, métodos e ensinamentos que não conferem com o ensinamento de Deus na Bíblia Sagrada, ok? Então, por esse versículo aqui, nós vamos aprender mais na frente, em outros tópicos, outras gravações aí, outros vídeos, nós vamos aprender o significado desse versículo aqui, né? Ok? Eu estou dando só uma ideia por cima para nós ficarmos, eu mesmo, você também ficar curioso, e eu vou assistir os canais, eu vou assistir os vídeos, né, as gravações, para mim entender, ganhar entendimento da palavra de Deus, verdades invencíveis. O que você vai aprender nesse canal é verdades invencíveis de Deus, que estão registradas na Bíblia, certo? E eternas, verdades eternas, porque tem muita coisa que é dito como verdade, mas não é eterna. Mas aqui você vai aprender nesse canal verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia Sagrada. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6,9. Olha que esse é um ensinamento de Cristo na Bíblia. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então a gente tem que entender isso, né? Aprendermos que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí sim, está claro aqui, né? As pessoas injustas nesse mundo não vão herdar o reino de Deus. Mas você acha que nesse mundo, todo mundo que vive no mundo é injusto? Não é, né? Injusto é aquela pessoa que pratica injustiça, que faz coisas erradas, que faz coisas que prejudicam o seu próximo. Essa injustiça que Deus está condenando aqui é as pessoas que fazem coisas que prejudicam o seu próximo. Então a vida dele é fazer o mal, é fazer coisas injustas, né? É enganar o seu próximo, é tirar vantagem do seu próximo, né? É se aproveitar da fraqueza do seu próximo, né? Então essas pessoas, a Bíblia diz que elas não herdarão o reino de Deus, né? Ok? Então não é porque você tem religião, você vai lá, faz suas ofertas, você tem seu grupo religioso, sua maneira de entender, mas se você não é uma pessoa justa no seu viver, você está claro na Bíblia, não herdará o reino de Deus. Então vamos aprender isso na Bíblia com mais profundidade, né? Tá certo? Com mais profundidade, para nós ficarmos libertos daquilo que não é correto, daquilo que não é certo, perfeito? Salmo 71:4. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Então, nessa vida humana, nós aprendemos que existem pessoas também realmente injustas e cruel. Livra-me, Senhor, dos homens, né, dos homens injustos e cruel. Não é que todos são injustos, né? Tem pessoas boas nesse mundo, que Jesus mesmo falou, né? Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, estão no mundo, né? Tem pessoas no mundo que são pessoas justas, ovelhas, estão desgarradas do rebanho porque estão envolvidas com ensinamentos que não é de Deus, estão até buscando isso é a verdade, mas ainda não acharam, né? Não entenderam ainda o que é a verdade, né? Mas agora, com esse canal, Verdades Eternas de Deus, que estão na Bíblia, nós vamos aprender verdades que vêm de Deus, são verdades eternas, verdades invencíveis de Deus, certo? Depois, Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, certo? Então Pedro, aqui nesse versículo, Atos 10:34, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você ler o 35, você vai ver que lá diz que para Deus não importa. Toda pessoa nesse mundo que fizer o bem, for uma pessoa justa, não importa a sua nação, sua nacionalidade, a sua raça, é agradável a Deus, certo? Então, para Deus, toda pessoa que faz o bem, não importa a sua condição social, se você é pobre ou você é rico, não importa a sua aparência, se você é um homem negro, um homem branco, um homem amarelo, um homem vermelho, não. Desde que você faça o bem, você é agradável a Deus. Sua obra é agradável a Deus. Nós vamos aprender isso, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus trata todos iguais, né? Ok? Deus não julga pela aparência, Deus julga pela realidade, ok? Vamos aprender esses ensinamentos aqui para nós aprender e termos confiança em Deus, né? Que vale a pena você ser um homem justo, vale a pena você ser um homem bom, vale a pena você ser um homem misericordioso, vale a pena você ser um homem correto, porque Deus está vendo e Deus vai
com certeza recompensar você pela sua honestidade, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua sobriedade, né, em ser uma pessoa que é uma bênção para a vida das outras pessoas, ok? Mas aqui em Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, né? Então, aqui nós já vimos que Deus já fez escolha. Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas, então Deus não escolhe pessoas. Toda pessoa que faz o bem é agradável a Deus. Toda pessoa que pratica a justiça. Ok? E aqui mais nesse outro versículo, Tiago, a palavra de Deus diz que Deus, porventura, né, não escolheu Deus, os pobres desse mundo. Agora Deus escolheu, então Deus fez escolha. Agora, onde é que Deus aplica essa escolha? Por que aqui no lugar diz que Deus não faz acepção de pessoas? Mas aqui diz que Deus já escolheu os pobres para serem ricos na fé e ricos na vida eterna, no reino de Deus. Né? Então tem uma escolha aqui, né? Entre o rico e o pobre, Deus fez opção, optou, Deus escolheu os pobres, veio escolher o rico. Está aqui na Bíblia, então Deus faz escolha também. Mas em que sentido Deus faz essa escolha? Então nós vamos aprender no canal Verdades Eternas de Deus, né, que estão na Bíblia e são invencíveis. Né? Então vamos aprender, não vamos agora, eu estou fazendo só um tópico aqui de abertura, né, para você saber que nós vamos estudar a Palavra de Deus para nós entendermos esses ensinamentos de Cristo, né, esses ensinamentos que estão na Palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada contém a Palavra de Deus. Nós vamos aprender isso. Então nesse canal vamos falar sobre todos os temas e os ensinamentos de Deus ao homem. Tudo. Nós vamos abranger todo o ensinamento de Deus ao homem. Ao longo de muitas e muitas lives, se Deus permitir, me der vida e saúde, né? E nada vier impedir esse canal de ir para o ar, né? Depende de Deus, depende da misericórdia de Deus, né? A vontade da gente tem, mas para ter efeito é preciso de Deus nos guardar com vida, saúde, né? Condições de manter o canal, né? Da capacidade da gente abrir os temas e aí a gente elucidar com mais clareza, né? Nós já temos diversos vídeos prontos que eu vou lançar no canal, vou inserir no canal, né? Esse aqui é um vídeo rapidamente de abertura, só para você entender que nesse canal, Verdades Eternas de Deus, nós vamos estudar e aprender verdades que vêm de Deus, verdades eternas, verdades invencíveis, ok? Então, nesse canal, nós vamos falar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, quem é Deus, né? Como a Bíblia apresenta Deus, como é o Deus que se apresenta na Bíblia, como é o Deus que se apresenta através da criação. Deus tem uma criação, o universo que Deus criou, mostra a existência de um Criador, né? E a Bíblia também fala desse Criador, e esse Criador também fala na Bíblia. Então, vamos aprender sobre a pessoa de Deus, né? Sobre a criação, né? Vamos ter tópicos falando sobre a criação de Deus, como é que Deus criou o universo, né? Como é que Deus criou o mundo. Hoje é uma confusão aí, né? Tremenda sobre isso, e que ninguém sabe explicar, e aquela confusão tanto religiosa como também científica, né? Muita coisa sendo acrescentada e sem ter, contrariando os ensinamentos de Deus na Bíblia. Então nós vamos ver que o ensinamento de Deus na Bíblia é a verdade. Fora dessa verdade é tudo suposição, é tudo achismo, é tudo capacidade humana, né? Desenvolvimento da mente humana, tá certo? Vamos falar sobre o Filho de Deus, né? Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, ele tem um Filho unigênito, nascido dele. Deus igual a ele em pessoa, certo? Tem a essência, né, de Deus, né? Cristo tem a essência de Deus, a natureza divina, né? Ele é Deus igual ao Pai. E ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus. Vamos aprender isso nesse canal, porque é uma confusão no mundo, né? Mesmo dentro do cristianismo, né? Além das religiões do mundo, que não são chamadas cristãs, eles reconhecem que Cristo é um homem de Deus, eles reconhecem. Mesmo as religiões que não são chamadas cristãs, muitas delas reconhecem que Jesus Cristo ele foi um profeta de Deus, que Deus enviou à Terra, né? E Jesus é um homem especial para eles também, mas um profeta. Eles não creem que Jesus é
filho de Deus. Nascido de Deus. E dentro do cristianismo, mesmo das religiões chamadas cristãs, também muitos grupos religiosos, não é um, não é dois, é três. É um monte de gente, são milhões, talvez até bilhões de pessoas no mundo, que creem que Jesus também não é filho. Eles creem em Jesus, mas que Jesus não é filho de Deus. Jesus é um anjo. Bom, e aí nós vamos agora nesse canal, a você, que Deus permite, que você que está me ouvindo, você tenha a vontade e persistência em aprender essas verdades que nós vamos aprender na Bíblia, para nós sermos ricos no conhecimento de Deus, né? Então nós vamos aprender sobre o Filho de Deus, que é Cristo. Vamos aprender também sobre o Espírito Santo, né? Que a Bíblia mostra que Deus, ele tem um Espírito, chamado Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Certo? Como nós, seres humanos, de acordo com o ensinamento da Bíblia, nós vamos aprender nesse canal, que está na Bíblia, que o homem também tem espírito. Né? Todos nós, seres humanos, temos o espírito. Temos alma e espírito. Então, vamos aprender. Eu vou soltar lives aí que vocês vão acompanhar, se Deus quiser. Vamos falar sobre a criação do homem, que é um problema no mundo, né? Que coisa incrível que tem no mundo. Não era para ter essa confusão no mundo, né? Deus deixou a criação mostrando que é um criador, né? O universo criado por Deus, a natureza da Terra, né? Nós mesmos, seres humanos, o ser complexo, né? Já era suficiente para nós saber, puxa vida, existe um criador, né? Deus criou, tem uma causa da existência de tantas coisas no mundo. Mas no mundo, as pessoas não atentam para os ensinamentos de Deus na Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra que Deus criou o homem. Né? O homem foi uma criação de Deus. O homem foi uma criação especial de Deus, que Deus criou no sexto dia da criação. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada, né, que olhando para o universo, nós sabemos que há um Criador, mas o universo não diz quanto foi feita essa criação. Então a Bíblia mostra que a criação de todas as coisas que Deus criou, né, até o dia sexto dia, está registrado no Gênesis. Né? E entre os itens criados, o mais importante é o homem. Né? O ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus criou Adão, o primeiro homem que viveu na terra. Olha só o que eu estou dizendo para você, de acordo com o ensinamento da Bíblia. Adão foi o primeiro homem que viveu na terra, foi Adão. Né? Então isso daí já choca com o ensinamento da ciência. Os cientistas hoje, aí, você vai no YouTube mesmo, aqui nessa rede tão importante de comunicação, né? Nós temos aí muita gente ensinando que não, que o homem veio dos hominídeos, né? Você entra aí por exemplo, no Google, né? Que é um canal também, né? De informação, muito importante também na humanidade atual hoje, né? Presta um serviço de grande relevância, né? Para a informação, para a educacional, para o trabalho das pessoas, para o desenvolvimento da ciência, né? Então nós vemos lá, mas também junto com isso daí, bom, tem coisa ruim. Que é homens ensinando, homens letrados, homens cientistas, de uma capacidade tremenda que Deus deu para eles, e eles mostrando que não, que o homem descende de hominídeos, seres que viveram há bilhões de anos atrás, ou há 200 milhões de anos atrás, que esses seres evoluíram ao longo dos milênios, dos milhões de anos, e foram até que hoje chegou no homem. Nós homens hoje, né? Quer dizer, um ensinamento totalmente fora do ensinamento da Bíblia. Não é verdade. A verdade é que Deus diz na sua palavra, Deus criou o homem. E o primeiro homem criado por Deus foi Adão. Certo? E depois de Adão, Deus criou Eva. A primeira mulher que viveu nesse mundo foi Eva, que foi feita de uma costela de Adão. E aí os dois formaram o primeiro casal, homem e mulher. E do relacionamento desses homem e mulher, como Deus tinha dito antes de Deus criar Eva, ou quando Deus criou Eva, Deus falou para eles, né? Olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Certo? Então a terra era vazia, não tinha ser humano. Quando Deus falou assim, crescei, multiplicai e enchei a terra, quer dizer, não é que a terra era vazia, não tinha outros seres criados, tinha, né? Porque já tinha os animais, já tinha as aves, já tinha os peixes, já tinha outras criaturas, que a Bíblia não revela quais são essas outras criaturas, mas poderia ter tido seres parecidos com o homem, né? Que foi criado, produzido pela terra, que Deus falou, né? Produz a terra,
seres viventes, né? Cada um segundo a sua espécie. E aí surgiram essas feras, animais, aves, animais domésticos, répteis, né? Animais marinhos, né? E assim por diante. E aí a Terra produziu, a Terra pode ter produzido seres parecidos com o homem, que viveram antes de Adão e depois viveram junto com Adão, né? Mas o que a Bíblia diz é que quando Deus criou Adão, Adão percorreu toda a terra, Adão andou, Deus trouxe as coisas também no Jardim do Éden para Adão dominar, né? E Adão viveu na terra, nós não sabemos quanto tempo, e Adão viu todas as criaturas que Deus havia feito na época, né? E Adão não achou nenhuma igual a ele. Tanto que Adão se sentiu só. Sentiu só. Não tinha alguém que fosse idêntico a ele, que ele pudesse ter comunhão, se divertir, trabalhar, conversar, brincar, passear, andar. Não tinha uma pessoa. Adão se sentiu só, né? Porque nada era igual a ele. Então existia seres parecidos com o homem, provavelmente, mas não igual ao homem, né? Porque o homem foi criado no sexto dia, Deus fez o homem diretamente. O homem, Adão, foi criado direto por Deus, é uma criatura direta de Deus, Adão. E depois Deus criou outra criatura direta criada por Deus, é Eva. Né? E nós, seres humanos, os filhos de Adão, os netos de Adão, os netos de Adão, e chegando até nós hoje, somos descendentes de Adão e Eva. Ok? Só para... Então nós vamos aprender sobre a criação do homem, né? A criação, sobre a criação do homem, né? Vamos aprender isso, os lives vão entrar aí, você vai ver. E vamos também falar sobre a salvação em Cristo. O que é a salvação em Cristo? Os homens não entendem. Não entendem que na Bíblia tem salvação, é uma coisa. Tem salvação eterna na Bíblia. Olha, ó, você está aprendendo já aqui, ó, num livro, num vídeo aqui de abertura, numa live aqui de abertura. Né? Existe salvação eterna. Né? Porque se existe salvação eterna, é porque existe condenação eterna. Né? Então, o que é salvação? É que existe perdição eterna. Então a salvação eterna é o quê? É salvar você dessa perdição eterna. Ok? Existe salvação eterna. E existe salvação em Cristo. Então é outra salvação. Mais melindrosa, mais fina, mais complicada. Nós vamos aprender o que é salvação, que é destinada a todos os homens. A salvação de Deus é destinada para todos os homens. Nós vamos aprender isso depois. Nem todos vão alcançar essa salvação, nem todos vão entrar na salvação, mas ela é destinada a todos os homens. Certo? Mas tem outra salvação que Deus preparou em Cristo. Aí nós vamos aprender a salvação em Cristo. Fé e obediência. Nós vamos ver que a salvação em Cristo é pela fé e obediência. Depois nós vamos esmiuçar isso. Depois nós vemos que tem a salvação de Deus, então, que é para todos os homens. Né? Tem a salvação de Deus que é para todos os homens. Né? Porque muitas as pessoas não entendem, né? Eles ensinam que só os cristãos vão ser salvos, né? Porque você, para ser salvo, você precisa de Cristo. Para ser salvo, né? E as pessoas, então, que não têm Cristo, ou que não conheceram Cristo, ou que viveram em religiões, ou em lugares, ou em situações, e que não tiveram oportunidade de conhecer Cristo, né? E morreram sem ter fé em Cristo, sem conhecer o Evangelho, né? Ok? E aí essas pessoas não vão ser salvas? Vamos aprender no canal Verdades Eternas de Deus. Aí vamos aprender, ok? Porque na Bíblia fala, né, que tem a perdição eterna, que é o lago de fogo, né? Aí nessa questão do lago de fogo, criou outro problema grave no mundo, né? Que é a questão de que uns dizem que tem lago de fogo. Tem cristãos que dizem que tem lago de fogo. Mas tem cristão que diz que não existe lago de fogo. Isso daí é coisa inventada pelas pessoas que escreveram a Bíblia, que de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia, é que a palavra de Deus escrita na Bíblia, foi inspirada por Deus aos escritores que escreveram a Bíblia, a eles escreverem, né, aquilo que era Deus falando, também aquilo o homem falando, os anjos falando, né, e assim por diante. E depois também as histórias bíblicas que narram a história do povo de Israel, de como viveram os patriarcas, né, na sua geração, na sua época, né, e como foi também a vida dos apóstolos, né? O Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? E Lucas, que escreveu o livro de Apóstolos, ele foi citado por Deus, ele foi estimulado por Deus a escrever, né? Fazer todo aquele levantamento que ele fez, para ele poder escrever como foi a vida dos apóstolos logo no início, na expansão do Evangelho no seu tempo. Não é verdade? Então a Bíblia Sagrada é um livro completo, ela tem o ensinamento de Deus, né?
tem o ensinamento sobre a história do povo de Deus, a história da humanidade, está tudo registrado na Bíblia, né? Ok? Então vamos ter que diferenciar essas coisas, né? Vamos aprender. Então, muitos dizem, lago de fogo não existe, isso que tá, né? Mas existe lago de fogo, existe ou não existe? Então, vamos aprender no canal aqui, Verdades Eternas de Deus. Uns dizem que não existe, tem gente que diz que existe, né? Tem gente que diz, não, lago de fogo não existe, lago de fogo é o que a pessoa vai sofrer lá eternamente, vamos dizer. Não, não existe. O lago de fogo é a sepultura. Quando você morre, as pessoas que não são salvas, essas pessoas vão para a sepultura e lá é o lago de fogo dela, lá é a morte eterna dela. Isso não é verdade? Esse ensinamento? Vamos aprender nesse canal. Verdades Eternas de Deus, né? Vamos aprender sobre o juízo de Deus, vamos aprender sobre o batismo, né? Muitos falam que batismo precisa ser batizado, eu disse que não precisa, se você se batizar, você anula a graça. Se você está na graça, você não precisa se batizar. Então, vamos aprender nesse canal, com a ajuda de Deus, né? A verdade verdadeira está onde? Na palavra de Deus, né? João 17:17. A verdade verdadeira, a verdade de Deus está na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus, né, que vem de Deus. Então essa é a verdade verdadeira que nós devemos aprender, crer que a palavra de Deus é que é a verdade. Muitas vezes tem gente que vai fazer faculdade de teologia e ele imagina, então, lá na faculdade ele vai aprender a verdade de Deus. Mas na verdade não é na faculdade que está a verdade de Deus, né? A verdade de Deus está na palavra de Deus, na palavra que sai da boca de Deus, né? Na palavra dita por Deus, né? Falada por Deus, né? Então nós vamos aprender isso nesse canal. E nós vamos aprender aqui a verdade na Bíblia Sagrada, tá? As verdades invencíveis de Deus estão na Bíblia, né? É questão de entendimento, porque se Deus dá o entendimento para que nós entendamos, né? E a salvação eterna, você recebe ela sem merecer? Tem gente, grupos religiosos, né, principalmente os cristãos, né, que diz que a salvação eterna é um dom gratuito de Deus que ele dá a quem ele quer. Entendimento das religiões. Que a salvação eterna, você não precisa ter mérito para receber ela. É verdade esse ensinamento? Não é verdade? Vamos aprender nesse canal. Canal Verdades Eternas, né? De Deus, né? Para que nós, aprendendo essas verdades, nós deixamos lá em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos, né? Inconstantes, levados por todo vento de doutrina, né? Antes, seguindo a verdade em amor. Então nós precisamos para nós sermos pessoas maduras na fé, no entendimento das coisas, nós temos que crescer, nós não podemos ficar como infantos, né? Infantis, né? Então, uma criança é enganada facilmente por qualquer coisa nessa vida, né? Você dá uma bala para uma criança, ela segue você. Ela fica tão feliz com a bala que ela vai seguir você e às vezes você está tão mal intencionado e muita gente maligna usa isso, não usa isso. Não, real, falando realmente o que nós temos. Tem pessoas que são malandros, são pessoas perigosas, que eles, sabendo que a criança ela é infantil, eles às vezes dão um lanche, dão uma bala, dá um sorvete, né? E a criança fica feliz, contente e segue ele, né? E às vezes lá na frente, coitado, a gente vê tantas coisas que acontecem no mundo, né? Espiritualmente também. Se você for criança, no entendimento da verdade, os homens vão desviar você. Porque Paulo diz lá em Efésios, né? Não, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né? Levados por todo o vento de doutrina, né? Ok? Que são coisas engendradas pelas artimanhas do homem, né? O homem tem homens que nós sabemos na Bíblia, para finalizar aqui essa abertura, nós sabemos na Bíblia que Deus tem um inimigo espiritual, né? Que nós vamos aprender no canal quem é esse inimigo espiritual. E esse inimigo espiritual, ele é maligno, ele não tem dó de ninguém, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Ele vai, se você não ficar esperto, se você não crescer no entendimento, na graça de Deus, ele pode levar você para o mau caminho, e o mau caminho, os injustos, diz na Bíblia, não vão herdar a vida eterna. E ele vai fazer isso sem dó e sem misericórdia, porque ele é maligno em si, né? E como também nesse mundo tem pessoas também que são malignas, né? Tem pessoas que também não têm dó da sua alma, da sua vida. Ele está enganando você, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, né? Como Jesus não disse, Jesus não falou? Cuideis, que virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Cristo, que nos ama,
ama a mim, ama você que está assistindo, Jesus avisou, cuideis, cuideis, que virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E enganarão o quê? A poucos? A alguns não, enganarão a muitos. Né? Então é preciso que nós conheçamos a palavra de Deus, crermos na palavra de Deus, crer no ensinamento de Deus, não no ensinamento do homem, não no ensinamento da ciência, que muitas vezes se desvia da verdade, né, para dizer que o ser humano é descendente de seres que viveram há 400 milhões de anos atrás, que evoluíram, eram hominídeos, né? Depois esses caras, eles dão o nome deles lá de neandertais, né? E outros grupos que eles afirmam aí que existiram, né? E que nós, seres humanos, somos descendentes desses grupos que viveram há milhões de anos atrás. Não é verdade, porque de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia, e aí nós temos que ficar com a verdade de Deus, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro homem criado por Deus está registrado em Gênesis 1, 26, 27, que Deus diz que Deus, e no Gênesis capítulo 2, né? E formou Deus o homem, o corpo do pó da terra. Né? O corpo humano nosso veio da terra, o corpo de Adão. Né? O primeiro homem criado por Deus veio da terra, a matéria-prima para Deus fazer o Adão foi a terra. E Deus fez um homem, um Adão. Um ser humano homem, macho. E esse é macho mesmo, porque ó, bilhões de pessoas, todo mundo é filho de Adão e Eva. Primeiro homem, um macho. E Deus criou uma segunda mulher, uma fêmea. Uma mulher fêmea. E essa mulher era fêmea mesmo, né? Casou com Adão. Os dois casaram, macho e fêmea. Dá certo, combina. Ó, somos filhos de Adão e Eva. Né? Essa é a verdade bíblica. Então o cara que chega e diz para você, seja ele um cientista, seja ele um teólogo, seja ele um grande líder religioso, não interessa. Qualquer ensinamento que diz que Deus, que contraria o ensinamento de Deus na Bíblia, que o primeiro homem criado por Deus foi Adão. E Deus disse para Adão, crescei e frutificai, multiplicai-vos. Deus falou para Adão, o ser humano era um homem, Adão, lá no 6º dia da criação. E diz Deus lá que Deus colocou Adão na terra. Né? E fez um lugar especial para Adão na terra. Que é a casa de Adão, vamos dizer assim, né? O jardim do Éden, né? Que era na terra na época. Era um lugar na terra. E Adão ali viveu, ele e Deus. Né? Quanto tempo Adão viveu sozinho, antes de Deus criar Eva, a Bíblia não revela. Se foi 1 milhão de anos, 10 mil anos, 150 milhões de anos, 300 milhões de anos, 1 bilhão de anos. A Bíblia não fala. Esse é um tempo que não está contado na Bíblia. Mas diz na Bíblia que Adão, depois que nomeou todas as criaturas de Deus na época, né, todos os tipos de seres que já havia sido criado no 5º dia, no 6º dia, e os dias da criação, só para fechar, não posso nem falar muito, tem tópicos que vai falar sobre isso, os dias da criação não são dias de 24 horas, né? São dias de Deus, né? E nós aprendendo pela Bíblia, nós vamos aprender em outras lives, que eu vou colocar no canal, e eu creio que você que está ouvindo essa primeira live, a abertura desse canal. Meu nome é Luiz. Eu vou falar meu primeiro nome, porque né, é irmão Luiz. Se alguém falar, se você for indicar para alguém esse canal, você vai dizer assim, olha, lá tem um canal agora no YouTube, Verdades Eternas de Deus, Invencíveis, que estão na Bíblia. E lá tem um pregador lá, o irmão que está ensinando, como é que diz lá, o orador, né, vamos dizer assim. O nome dele é Luiz, você vai ver lá o Luiz, ele ensina, ele mostra na Bíblia as verdades de Deus que estão na Bíblia, que a gente não conhecia, ou a gente não tinha certeza de como era. Agora, com essa explicação, com esse ensinamento que Deus está dando, é para a nossa felicidade. E a pessoa vai abrir lá e vai ver, e nós vamos aprender essas verdades tremendas de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas que existem no universo. Tudo que existe no universo é criação de Deus. Você vai ver nas lives aí. Então,
Dou graças a Deus, por Deus permitir estar abrindo o canal, né? E estar colocando essa primeira live aqui e outras lives já inseridas aí, uma, duas, depois nós vamos inserindo, né? As lives às vezes demoram um pouco, ó, só para. As lives, às vezes, as gravações, demoram um pouco, às vezes demora uma hora, como aqui, está durando 45 minutos já, né? E eu estou encerrando. Mas tem lives que vem aí de uma hora e 10, uma hora e 20, né? Às vezes 40 minutos, né? Tem até algumas de 30 e poucos minutos, mas a maioria vem em torno de uma hora. Então você ficar uma hora assistindo né, uma gravação no YouTube, né? Às vezes você tem afazeres, tem trabalho, você estuda, você é um estudante, né? Você é um homem ocupado, uma mulher ocupada, você não tem condições, às vezes, de ficar uma hora e 20 assistindo direto. Mas então trava a live, ela tem essa vantagem. O YouTube, a tecnologia permite isso. Você para, assistiu 20 minutos, não dá mais, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos filhos, né? Você apertou o botão ali, travou. No dia seguinte, você vai lá, entra no canal Verdades Eternas, dá um ok lá e continua de onde você parou, né? E se você ouvir uma vez e não é suficiente ainda para você entender, ouça duas vezes, né? Volta, rebobina para trás, né? Volta e assiste novamente todo, né? Vamos persistir em ouvir os ensinamentos de Deus, né? Porque nessa vida humana nós só aprendemos as coisas muitas vezes com muitas repetições, né? Você não aprende a fazer uma coisa assim, na primeira tentativa. Às vezes tem que tentar uma, duas, três vezes, né? Nós vemos mesmo nós vemos na ginástica, né? Na ginástica olímpica, né? Você vê os caras para fazer dar aqueles saltos lá por cima, lá de 4 metros de altura, naquelas varas lá, eles fazem aquele salto aquilo ali para chegar nas Olimpíadas, ficam 4 anos saltando, uma, duas vezes todo dia, fica 2, 3, 4, 5, 6 horas dando salto, até ele chegar à perfeição. Então é uma insistência grande. Agora, você acha que aprender as coisas de Deus, você vai aprender só numa aula e ouvir uma audição? Às vezes não é suficiente. Então volte novamente. Você tem uma grande vantagem nesse canal. Sabe o que é esse canal? Você não vai pagar nada, né? Você não precisa pagar. Eu não estou cobrando dízimo de ninguém. Não. Eu não estou pedindo oferta para ninguém. Eu não estou vendendo livro. Eu não estou vendendo DVD. Eu não estou vendendo pendrive com gravações. Não. É grátis. É grátis, né? Porque lá em João, lá nos epístolas de João, tem uma passagem lá que diz que saíram pelo mundo, né? Sem nada cobrar, sem nada receber das pessoas. Né? Então, se os apóstolos verdadeiros de Cristo fizeram isso, pregaram o evangelho gratuitamente, imagine nós, né? Que perto deles nós somos aprendizes, né? Porque eles receberam o ensinamento diretamente de Cristo. Nós estamos recebendo o ensinamento dos apóstolos, né? Porque quem escreveu a Bíblia, o Novo Testamento, os primeiros livros, os livros dos Evangelhos, foram os apóstolos de Deus, né? Então nós estamos aprendendo do ensinamento que eles deixaram para nós. Por isso que eles são chamados de apóstolos, porque eles andaram com Cristo, viveram com Cristo, viram Cristo, comeram com Cristo, né? Então eles são testemunhas fiéis dos ensinamentos de Cristo, eles escreveram e nós hoje cremos no testemunho dos apóstolos. Vamos aprender isso também mais para frente, amém? Então, graças a Deus, desculpe, o cenário é simples, não tem luxo, né? Às vezes eu falo palavras erradas, às vezes eu não sou também, como eu disse, eu sou um homem simples, comum, né? E também eu às vezes posso falar, às vezes alguma informação, às vezes na hora de pregar, e eu às vezes falo, como eu já tenho visto aí, e é difícil a gente corrigir, que a gente não tem ainda técnica, né, para poder fazer editar posteriormente um vídeo que eu gravei. Esse vídeo eu estou gravando aqui agora, né? Eu mesmo estou gravando, eu mesmo estou falando aqui, eu mesmo fiz a anotação aqui, né? Eu mesmo orei a Deus para Deus me ajudar, né? Então, eu quero dizer assim que às vezes ao falar, às vezes eu falei em algum vídeo aí, você vai ver, eu falei assim, olha, lá em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Mas foi um engano meu na hora de falar, né? Foi gravado, mas não é 2 Timóteo, porque 2 Timóteo tem 4 capítulos, né? Na realidade, a referência correta parece que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? Como também, às vezes, eu troco, como tem aquela passagem na Bíblia que diz que Deus criou o homem reto, né? E ele depois procurou muitas invenções. Às vezes eu digo, olha, no livro de Provérbios está escrito que Deus criou o homem reto, mas não é livro de Provérbios, é livro de Eclesiastes.
né? Então, mas na hora de falar, às vezes a gente escapa essas pequenas coisas, não fique bravo por causa disso. Verifique, busque para você achar em outras lives, uma live completa a outra. Eu vou procurar corrigir alguma informação errada que eu dei, né? Ou também, às vezes, eu dou informação científica, uma informação da vida humana aqui na Terra, e às vezes também eu não sou um estudioso, não sou um geógrafo, eu não sou um historiador da história humana, eu não sou um antropólogo, né? Eu não sou um médico, né? Eu não sou um cientista, né? Okay? Eu sou um homem do povo, um homem comum, né? Um homem, né? Às vezes eu falo, como eu disse em alguma live aí, eu disse que a distância que existe da Terra até o azul que nós vemos lá em cima, esse azul que cobre a Terra, né? Se não me engano, parece que a estratosfera, né? A atmosfera é esse espaço aqui que nós estamos aqui, né? Que tem o oxigênio, o ar, tá. Mas depois vem lá a estratosfera, se não me engano, e daqui até chegar naquele azul lá, eu falei que tem mais ou menos 100, 110 quilômetros. Mas parece que há uma dúvida na ciência, parece que uns dizem que tem 80, outros dizem que tem 100, né? Então se eu falei 100 quilômetros, o outro fala, não, mas eu li que não é 80. Então, não, essas informações aí não são informações de verdade de Deus na Bíblia, são informações do meu conhecimento, que eu li, que eu ouvi de pessoas que falaram. Então, se tiver alguma coisa, alguma discrepância, né? Como também, como eu digo, às vezes, falando, eu digo, a Via Láctea, as vias lácteas. O certo seria dizer, as galáxias que existem no universo, né? Às vezes eu falo as vias lácteas que existem no universo, porque tem tantas galáxias, né? São bilhões que não tem nem como você enumerar o nome delas, né? Então, eu, às vezes, olha, as chamadas vias lácteas aí, né? Mas na realidade não são vias lácteas, são as galáxias, né? Eu, às vezes, falando, eu digo vias lácteas, mas você vê que não é uma coisa que você vai entender, né? A maneira de eu falar, às vezes, na hora da gravação, escapa essas palavras, né? Então, eu peço que você compreenda essas coisas e que Deus nos ilumine com as verdades de Deus que estão na Bíblia, que são invencíveis, são eternas. Obrigado pela sua atenção. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo, né? E também tem, desculpa, tem, só para esclarecer, vai ter gravações aí que às vezes ela encerra de uma maneira rápida, porque acaba o tempo e não dá para mim dar o encerramento como eu estava fazendo aqui agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima gravação, se Deus quiser. Não dá para encerrar, mas não é porque a fita acabou e não deu tempo para a gente falar. Então, graças a Deus, até a próxima. Eu espero que você saia dessa live aqui, dessa gravação aqui, e já entre no outro para ver, então, mais minuciosamente os tópicos que vão abordar assuntos que nós vamos aprender verdades de Deus. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.